que Judas deu para aqueles que iriam prender Jesus. Judas tinha combinado dizendo: aquele que eu beijar, este é que é Jesus, vocês prendeiam. Verso 48. E Jesus lhe disse, ou seja, disse para Judas: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo-lhe Jesus: deixai-os, basta. Tocando-lhe a orelha, o curou. Ou seja, que é quando Pedro, ao ver aquela situação em que Jesus iria ser preso, ele saca a sua espada e consegue atingir um dos soldados que ali estava para prender Jesus, e acaba cortando a orelha de um dos soldados, por nome Malco. Mas Jesus impede que Pedro continue com aquela situação, com aquela agressão, dizendo que não precisa que ele utilize da espada para o defender. Verso 51, Jesus diz: deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitões do templo e aos anciões que tinham ido contra ele: saístes com espadas e porretes para deter um salteador? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Aqui Judas consuma a maior besteira da sua vida. Agora, muitos se perguntam o que levou Judas a entregar a Jesus. Alguns estudiosos, pesquisadores da palavra, eles dizem que Judas sofreu uma decepção profunda com Jesus, porque Judas esperava de Jesus o que Jesus não veio trazer. Alguns dizem que quando Judas começou a seguir Jesus, a visão de Judas é que Jesus seria aquele que iria libertar aquele povo do domínio de Roma, pois esta era uma esperança natural daquela sociedade. Eles viviam sob o domínio de um outro país, tinham que pagar impostos a um outro país e ansiavam por alguém que libertasse eles do domínio desta outra nação. Então, alguns estudiosos acreditam que Judas ingressa ali no grupo de Jesus, acreditando que mais cedo ou mais tarde Jesus vai ser aquele que vai assumir um reino aqui na terra, que iria destronar Roma daquela sociedade. E talvez não só ele, talvez muitos outros discípulos também tinham a mesma visão. Só que com o passar do tempo, Jesus foi ensinando aos discípulos qual era realmente a sua visão, qual era a sua missão. É natural que muitas das vezes, quando nós aceitamos a Jesus, a nossa visão a respeito do que esperar de Cristo, às vezes não tem muito a ver com o que realmente Ele quer para nós. Quantas pessoas aceitam a Jesus porque estão passando por um aperto financeiro e querem que Deus abra uma porta de emprego? Quantas pessoas aceitam a Jesus
às vezes por estar em conflito em seu relacionamento e buscam em Deus uma bênção, uma solução para este conflito dentro do seu relacionamento. O que eu quero dizer é que é natural muitas pessoas ingressarem na caminhada com Cristo com objetivos que não devem jamais ser o objetivo central ou o objetivo principal de buscar a Cristo. Mas com o passar do tempo, a maioria destas pessoas, elas entendem que Jesus é muito mais do que ter um casamento abençoado, do que ter uma situação financeira abençoada. Jesus é muito mais do que ter uma vida aqui na terra bem-sucedida. Jesus é muito mais do que essa terra pode nos oferecer. E quando a pessoa entende isso, então ela abre mão de outras coisas terrenas para se dedicar fielmente àquilo que Jesus tem para a sua vida, que se chama salvação. Se chama o que, igreja? Salvação. Porque não é novidade para você que há muitos ricos deprimidos? Não é novidade para você que há muitos modelos desgostosos? Não é novidade para você que há muitas e talvez milhões de pessoas que teria tudo para ser a pessoa mais feliz da terra e que estão em uma situação terrível interiormente? Não é novidade, porque o que Cristo veio trazer para nós é realmente o que mais importa, a salvação. Mas Judas não é uma dessas pessoas que vai entender isso. Judas não entende isso. Ele permanece com aquele objetivo mesquinho ou mesquinho. Judas permanece com aquele foco terreno. E eu peço a atenção de todos aqui, pelo amor de Deus. Quais são os teus interesses para com Deus? O que você espera dele? De fato, de verdade. E quando Judas percebe que Jesus não dará a ele aquilo que ele gostaria de receber, talvez status, talvez uma posição no governo de Cristo, quem sabe ser o tesoureiro de toda aquela nação, como ele era tesoureiro do grupo, isso traz nele uma decepção. E o que tem de pessoas decepcionadas por terem objetivos contrários à vontade de Deus e se perdem. E é horrível isso aqui, igreja, porque uma vez que eu estou perdido dentro da igreja, assentado à mesa de Cristo, qual é a esperança que há para mim? Então, quando Judas percebe isso, ele vai até aqueles que tinham ódio e inveja de Jesus. Ele vai até os fariseus, ele vai até os líderes religiosos daquela época e faz um trato com eles. Alguns dizem, observe aqui, alguns dizem que é possível que Judas, ele quis forçar uma reação de Cristo. É como que Judas falasse assim: Jesus não quer agir, Jesus não quer tomar o reino, Jesus é muito poderoso, Jesus manda o mar se aquietar, o vento parar de soprar, ressuscita. Alguns dizem que talvez houvesse no coração dele até a esperança de forçar uma situação para que Jesus agisse e tomasse mais depressa o reino, ou talvez fizesse o que havia no coração de Judas, que era uma posição governamental terrena, acontecer. E mais uma vez eu vejo que isso acontece nos dias atuais. Quantas
pessoas querem forçar, diga comigo, forçar uma ação divina em sua vida. Como assim? Como forçar uma situação divina em sua vida? Quando esta pessoa ela se posiciona de maneira tal que ela sabe que se Deus não agir, ela irá se esborrachar de tal maneira, e esta pessoa ela não leva em consideração os princípios para Deus agir. É similar a alguém que quer iniciar um relacionamento, e mesmo que este relacionamento, segundo os princípios de Deus, não deveria acontecer. Por exemplo, uma pessoa evangélica quer iniciar um relacionamento com uma pessoa não evangélica. A Bíblia, ela não nos aconselha este tipo de relacionamento. Mas a pessoa, ela quer entender que Deus irá abençoá-la, independente de ela estar seguindo ou não os princípios bíblicos. Ela quer entender que Deus irá abençoar aquele relacionamento, independente ou não de ser algo que a Bíblia aprove ou reprove. Isso é a pessoa querer forçar Deus agir em algo que Deus já deixa na sua palavra, que é contrário à sua vontade. E quando ele faz este trato e combina o preço da traição e entrega a Jesus, ele consumou, ele não tem como mais voltar. Ele não tem como voltar. Diga comigo, não tem como voltar. Não tem como voltar. Por favor, todos que aqui estão, preste atenção no que você está fazendo, porque há um ponto que não tem como voltar. Há um ponto que não há retorno. Pelo amor de Deus, entenda isso, porque o que tem de pessoas caindo em precipício e só se arrepende quando já está em queda livre. Pare agora para refletir se vale a pena. Tente olhar com antecipação os resultados. Não havia mais como voltar. Quando os soldados pegam Jesus e começam ali a esbofetear, a esmurrar, a humilhar a Jesus, Judas percebe o erro que ele tinha cometido. É como que Judas cai em si como filho pródigo. Só que o filho pródigo teve jeito de voltar. Mas para Judas não havia mais solução. Judas vai acompanhando, e ele vê que errou. Então ele vai até aqueles que tinham combinado com ele, para que ele traísse a Jesus, para que ele entregasse a Jesus. Judas vai até estes e diz assim: olha, eu quero desmanchar o acordo que eu fiz com vocês, porque este homem é um homem santo. Ele vai reconhecer o que há de bom na sua vida tarde demais. Quantas pessoas têm reconhecido tarde demais o que há de bom na sua vida? Jesus, misericórdia. E ele diz: eu quero devolver o valor que vocês me deram. Mas aqueles homens, eles não aceitam. Eles dizem: olha,
o teu remorso, nós não temos nada a ver com isso. Em outras palavras, é como que eles dissessem assim: se vire, fica contigo o teu dinheiro, não temos mais nada o que tratar contigo. Judas pega aquelas moedas, lança ali naquele pátio, e o tormento e a angústia o invade de tal maneira que a partir dali o pensamento de Judas é: minha vida não vale mais a pena ser vivida. Aonde culmina no suicídio. Tudo porque ele se perdeu. Culmina em um suicídio, porque em algum ponto, ele se desviou da vontade de Deus. Quem sabe foi aquela palavra que Jesus ensinou, uma suposição, e todos foram deixando a Jesus, e Jesus, voltando-se para os seus discípulos, disse: e vós também não vão? Mas Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tem palavras de vida eterna? Aleluia, Deus. É comer aquele pão que quem sabe está amargo, mas você sabe que é necessário comer. Quem sabe foi ali o momento em que Jesus disse: eu não aceito isso. Qual é o ponto que precisa ser reparado na sua vida? Que a partir deste ponto você se distanciou cada vez mais do sentido da sua vida. Em paralelo a esta meditação, o Espírito de Deus me mostrou o mesmo exemplo acontecendo com Caim. Com que igreja? Caim deseja ofertar a Deus. Diga comigo: eu desejo ofertar a Deus. Desejo ofertar a Deus. Sabe o que é isso? Presta atenção aqui. Caim deseja agradar a Deus. Quantas pessoas que um dia desejaram agradar a Deus se viram tão distante de Deus? Como assim, pastor? Vou lhe explicar. Você conhece muito bem essa história, aonde Caim, ele vai levar uma oferta para Deus, e o seu irmão Abel também leva, mas há um cuidado em Abel para com Deus que não há em Caim. A Bíblia diz que Abel pega do melhor que há em suas ovelhas, as mais belas, as mais bonitas. E aí eu imagino o cuidado de Abel a analisar o que ele vai dar para Deus. Como é que ele vai se apresentar para Deus? O cuidado de Abel, a preocupação dele, como é que Deus vai receber o que ele vai apresentar para Deus? Quem sabe uma ovelha se aproxima dele como quem dissesse: olha, eu aqui estou tão bem. E ele olha e diz: não, não é você, você é bonita, mas tem esse pequenino defeito aqui, e eu sei que eu encontro algo ainda melhor. E quem sabe ele separa entre 10, entre 100, entre 1000, uma, que ele olha do alto a baixo e diz: essa está perfeita. Eu vou me apresentar diante de Deus com esta ovelha, com este sacrifício.
E paralelo a isso eu vejo também Caim, separando o seu sacrifício de maneira não tão preocupado com os detalhes como Abel. Mas a Bíblia também não diz que ele teve descaso. A Bíblia não diz que ele pegou o pior. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia também não faz menção de que ele teve cuidado em oferecer o melhor, como fala de Abel. Então, os dois estão com os seus altares diante de Deus. Observe isso aqui, igreja. E Caim se perdeu. Quando Abel oferece, Deus recebe. Quando Caim oferece, Deus não recebe. E o semblante de Caim descai. É tão ruim quando nós se perde. Porque o que fazer a partir daí, missionário? Deus olha para Caim e diz assim, pastora: Caim, se bem fizeste, não haveria aceitação para ti também. Mas agora, o teu semblante descaiu e o mal está batendo a porta. Olha aí. Quantas pessoas tristes dentro da casa de Deus. Quantas pessoas vêm para um lugar de celebração, mas não celebra. Vêm para um lugar de alegria, mas não tem alegria. Porque se perdeu. Se perdeu em uma intriga com o irmão, em uma indiferença. E o pior de tudo é quando nós não vemos que estamos perdidos, igreja. A diferença desse filho pródigo é que ele percebeu que estava perdido. Ele disse, quando ele estava no pior da sua situação, ele caiu em si e disse: quantos servos do meu pai está melhor do que eu? Levantar-me-ei e irei ao meu pai e direi: pai, pequei, errei, pequei contra os céus e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. Quando nos perdemos, temos que dar um jeito de voltar a nos encontrar. Não podemos seguir perdidos, porque a cada momento que passa nos distanciamos mais do acerto. Mas há uma multidão que está seguindo perdida até dentro da casa de Deus. E está deixando anos passar. E cada vez mais a distância vai se aumentando. Se há tristeza no teu coração, se não há alegria, analise onde foi que você perdeu o prazer de estar com Deus. Aí talvez você diga assim: ah não, pastor, mas é por causa daquela irmã, é por causa daquele irmão. Eu te digo, sem medo de errar, você se perdeu. Luta não nos faz viver triste diante de Deus. É verdade. Não. Nós podemos sorrir em meio às lutas diante de Deus. Para lhe falar a verdade, é mais fácil nós se perder em meio à bonança. É mais fácil nós nos afastar de Deus em meio à abundância do que em meio às escassez. É Jesus. Mas Caim agora está com uma reprovação de Deus. E ele está triste. Ele está infeliz. E agora ele olha para Abel e começa a sentir uma grande ira de Abel. Põe em Abel um problema que é dele, né, pastor? Põe em Abel, obrigado pastora, põe em Abel um problema que é dele. Vale a pena toda a igreja repetir, diga comigo: Caim, Caim, pois pois em Abel em Abel
um problema que era dele. Quantas pessoas acham que só não é feliz por causa de ciclano, de fulano? Não, eu só não estou bem, eu só não desenvolvo meu ministério, eu só não faço mais para Deus por causa de fulano. Isso é mentira. Você está se enganando. O que aconteceu foi que em algum momento você se perdeu. Ninguém pode nos parar. Se cadeias não pode parar o povo de Deus, se os açoites não podem parar, se a espada não pode parar, quem é ciclano e fulano para poder parar o ministério de Deus na sua vida? É assim mesmo isso. Mas Caim está olhando para Abel e está tendo ódio de Abel. É como que algo falasse no ouvido de Caim: ele é o motivo da sua derrota, ele é o motivo de Deus não ter aceitado. É como que alguém falasse no ouvido de Caim: se não fosse Abel, Deus aceitaria a sua. É como que Caim dissesse: agora porque tem Abel, Deus só quer Abel, não quer saber de mim. E a Bíblia diz que Caim, igreja, isso é o primeiro homicídio que há no mundo. Eu imagino, até então não havia nunca alguém matado alguém. Olha o nível que Satanás, apoderando-se de alguém perdido em meio à sua trajetória, pode levar a humanidade a ponto de um irmão matar o outro apenas por inveja, apenas por invejar. A Bíblia diz que Caim leva Abel para o campo. Quem sabe Caim tenta esconder a sua ira. Diga comigo, não esconderei nenhum mal em mim. Se você não tem paz com o irmão, não esconda isso. Pastor, quer dizer que eu vou abrir uma guerra abertamente? Não. Se derrame diante de Deus e não aceite isso em você. Se derrame e diga para Deus: Deus, eu não aceito isso. Eu sou teu servo. Eu sou filho da luz. Eu não aceito esse sentimento negativo em mim. Porque mesmo você sendo servo de Deus, Caim foi oferecer algo a Deus. Caim estava na condição de um adorador. Caim estava na condição de alguém que quer agradar a Deus. Deus não pediu a eles nada. A Bíblia não diz assim, que Deus se manifestou dois e disse: trazei para mim um sacrifício. Não foi obrigação de nenhum dos dois, foi disposição. Mas uma disposição para um foi vida e para outro foi morte. A disposição de Abel o levou para mais perto de Deus, e a disposição de Caim o afastou de Deus. Mas que disposição é essa? Uma disposição imperfeita, uma disposição manca. Uma disposição que não agrada a Deus é aquela disposição que Deus revela: olha, Caim, se bem tu fizesse. Vamos repetir isso? Vamos dizer comigo: disse Deus a Caim, se bem fizesses, haveria aceitação para ti. Uma disposição fazendo, mas não fazendo bem. Sim, pastora. Talvez simplesmente porque viu Abel se preparando para ofertar, né? Verdade. Talvez tenha sido isso. Talvez porque no momento do sacrifício não considerou a grandeza de Deus. Há muito isso, igreja. Mas agora
ele conduz o seu irmão até o campo e o mata. E agora não há mais retorno. Ele se perdeu. E esta meditação que Deus ministrou no meu coração é porque há muitas pessoas nessa mesma caminhada. Que talvez como Judas não concorda com os planos de Cristo. Talvez não entenda e nem busque entender. Não aceita o que Deus quer para a sua vida e por isso decidiu trilhar os seus próprios caminhos. Talvez como Caim, pessoas que por não se esforçarem como deveriam, não atingiram o objetivo desejado e atribuíram essa sua perca, esta sua falta a alguém e não olhou que foi dele mesmo ou dela mesma a falta. E por causa disso se embrenharam em erros após erros e se distanciaram. E eu quero crer que não foi definitivamente de Deus. Eu quero crer que todos que estão ouvindo esta palavra ainda podem parar e ver como refazer a sua trajetória. Eu quero crer que todos que estão ouvindo esta palavra que reconhecem que se afastaram de Deus terá a mesma atitude do filho pródigo. Irei me levantar, irei ao meu pai. Diga comigo, irei me levantar, e irei ao meu pai. Se coloque de pé, por gentileza. Oh Deus, a tua palavra fala acerca dela mesma, que ela é o martelo que esmiuça a pedra, Senhor. A tua palavra diz que ela é como uma espada de dois gumes, que penetra e faz separação, Senhor, da alma e do espírito. Meu Deus, que o coração que ouviu nesse momento a tua palavra, Senhor, e que estava ou que está nesta situação de perdida, esta pessoa que muitas vezes diz que não vale a pena nem viver, porque não consegue extrair nada de bom da vida. Esta pessoa que culpa pai, que culpa mãe, que culpa marido, mulher, filhos, pela sua tristeza contínua, pela sua angústia contínua, e não percebe que se distanciou da fonte da vida. Que esta pessoa possa entender como entendeu o filho pródigo no momento em que estava naquela situação mais terrível. Há um jeito. Eu posso me levantar. Eu posso sair deste abismo. Eu posso sair desta lama. Eu posso sair desta fedentina, como disse o filho pródigo. Eu não preciso cuidar de porcos. Eu não preciso estar em meio à lama, porque eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Pode me faltar amigo, pode me faltar dinheiro, pode me faltar tudo, mas eu tenho um pai. E se eu voltar para o meu pai, eu tenho certeza que a minha situação vai mudar. Porque até os servos do meu pai têm o que comer. Eles não passam fome, eles não passam necessidade. Até os servos do meu pai têm roupa,
tem calçado, tem casa para dormir. Os servos do meu pai passam bem. Se eu for pelo menos um servo dele, a minha situação será muito melhor do que a presente. Meu Deus, toca nesse coração agora, Senhor. O Senhor que enviou esta palavra, dá força, dá ânimo, dá disposição. Eu não quero que você que neste momento está ouvindo esta oração culpe mais ninguém, porque não é ninguém o responsável pela sua derrota, tristeza, amargura, mas há um que irá ser responsável pela total mudança no quadro da tua vida, e este se chama Jesus de Nazaré. Há um que pode te resgatar de que lamaçal você estiver, de que situação você estiver, aonde você esteja lançado, perdido, abandonado, talvez em um labirinto. Talvez você já tentou tantas vezes uma mudança para a sua vida. Jesus, Ele te estende as mãos agora. Jesus te estende as mãos. Estenda as suas também. Levantar-me-ei. Levantar-me-ei. Porque ainda há uma saída, ainda há jeito. Ainda há jeito. Para que continuar no mal se há alguém te convidando? Para que continuar em caminhos perdidos que não estão te levando? O caminho que você já trilha 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, quem sabe até mais, e até o momento só te trouxe tristeza, dor, amargura. Para que continuar nesse mesmo caminho se há um Jesus que te chama e te convida e te quer bem? E ninguém precisa decidir por você. Só você é o suficiente para tomar esta decisão. Você não precisa perguntar a ninguém. Você não precisa de ajuda de ninguém para tomar a decisão de estender as tuas mãos, para tomar a decisão de se levantar e ir até Ele. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vida, o sangue lá da cruz.
quero te convidar, olha, a ver no ponto em que você deixou de ser feliz como você deveria, ou como você poderia. E, por gentileza, preste atenção aqui. Não se perca, não. Porque sabe o que acontece quando nós se perdemos? Cada passo que damos a partir daí é passo que nos leva para mais distante. E não há nenhum lugar. Talvez alguém diga assim: não, pastor, eu sou crente há tanto tempo. Saul era crente há tanto tempo. Foi ungido por Deus, dançou em mistério, foi usado por Deus, e de repente ele se perde.